Mais uma prova sendo resolvida. Dessa vez vamos resolver aqui a prova de conhecimentos gerais da prova da Prefeitura de Petrolina, da Educação, mais especificamente do cargo de secretário escolar. Então, se você quer saber das informações, fica no vídeo que você vai conseguir aí ter a explicação de cada uma das 12 questões, tá bom? E aqui a gente já vai aparecer na tela para você justamente aí as perguntas relacionadas a esse contexto, tá? Então, começando aqui com a questão número 19, conhecimentos gerais, já começa de cara, né? Lembrando que é o caderno 13, tá? Que é o secretário escolar. Então, conhecimentos gerais, ele inicia com a foto de um bode, né? Que representa aí o bodódromo na cidade de Petrolina. Então, ele diz assim, 19. Observe a imagem seguinte. O Bodódromo de Petrolina, inaugurado na década de 90, consolidou-se como um importante espaço de sociabilidade e afirmação cultural no município. Considerando seu papel no contexto urbano e cultural da cidade, assinale a alternativa que melhor expressa a relevância do Bodódromo para a identidade cultural petrolinense. E aqui eu já marquei para vocês aí quais são os motivos da alternativa estar errada. Tá? Então tá aí com esse retângulo vermelho. Então, na letra A, não vai ser a resposta. Por quê? Porque ele fala que sem relação direta. Então, quando você for ler aí, é importante que você pause o vídeo e você leia com calma todas as letras, em todas as questões. Eu vou apenas falar o motivo da questão estar errada, da alternativa estar errada. Então, aqui na letra A, ele vai mostrar que sem relação direta com a memória. Então, você tem que ter muito cuidado quando for ver uma questão de prova de concurso público, sempre com esses termos, apenas, exclusivamente, sem, sempre. Né? Então, tudo isso aí pode tornar uma questão errada. Então, na questão, nas provas de concurso público, geralmente eles botam essas cascas de banana para que você possa errar, tá? A letra B, não, no caso a letra B é a nossa resposta, tá? E a letra C não vai ser a resposta, porque ele fala assim, desvinculado das tradições sertanejas. Então, na letra A, quando ele fala representa exclusivamente o equipamento turístico voltado ao consumo gastronômico, sem relação direta com a memória ou as práticas culturais locais, falso. Letra C, funciona predominantemente como um centro comercial informal, desvinculado das tradições sertanejas e das políticas culturais municipais, errado também. Letra D, reflete um processo de descaracterização cultural ao substituir práticas alimentares tradicionais por modelos gastronômicos globalizados. Veja que tem dois erros aqui na letra D, o que torna a alternativa errada. Nem é descaracterização cultural, porque o bode faz parte da cultura do sertanejo, e não é um modelo gastronômico globalizado, é um modelo regional. A letra E é um espaço restrito às elites urbanas, não estabelecendo vínculos com a cultura popular, nem com o cotidiano da população local. Veja que não é um local específico para elites urbanas. Ele faz parte da convivência de toda a sociedade, dos mais ricos e também dos menos abastados. Então, resposta correta, quando ele fala a melhor, no caso, assinale a alternativa que melhor expressa a relevância ou importância do bodódromo para a identidade cultural petrolinense. Resposta correta, letra B, constitui-se como um espaço que articula gastronomia típica, especialmente a carne de bode, com práticas simbólicas do sertão, reforçando identidades regionais e economia cultural local. Então, essa primeira questão a gente já fez, letra B, e vamos agora para a questão número 20, tá? Que vai falar aí sobre a produção de frutas em Petrolina. Mais uma vez, eu já trago para vocês o que está mostrando aí que a questão está errada em cada uma das letras. Então ele pede o seguinte, a produção de frutas em Petrolina destaca-se no cenário nacional e internacional, especialmente no contexto do Vale do São Francisco. Considerando os fatores históricos, geográficos e socioeconômicos que explicam esse protagonismo, assinale a alternativa correta. E aqui você vai ver que cada uma das alternativas vai ter alguma coisa que vai tornar a questão errada. E você vai ter que descobrir para que você possa acertar a questão. Então, quando ele fala de produção de frutas, a gente sabe que Petrolina é uma região onde existe o quê? O plantio da fruta de forma irrigada, principalmente uva e a manga. Né? Então, aí você tem essa necessidade de saber essa informação para acertar a questão. E aí,
A gente vai descobrir aqui que a letra A diz que a fruticultura petrolinense desenvolveu-se de forma espontânea. Aqui a gente já marca claramente que essa alternativa está errada. Não tem como uma estrutura de uma cidade como Petrolina, de toda essa riqueza da fruticultura irrigada, ser desenvolvida de forma espontânea, tá? Então aqui a gente já cancela a alternativa letra A, marcando ela como incorreta, tá? Veja que na própria letra A também tem mais uma parte que está errada, quando ele fala que na dependência exclusiva do regime regular de chuvas. Então, a fruticultura em Petrolina, ela não depende do regime, né, exclusivamente do regime regular de chuva, senão a fruta não iria se desenvolver. Então aí, mais um motivo. Lembra, concurso público, você tem que descobrir o que é que está errado para que você não marque aquela alternativa como certa. Geralmente eles pedem aí a alternativa correta, tá? Mas pode acontecer também de ele pedir a incorreta, nesse caso todas as demais estariam corretas e apenas uma estaria errada. Então, bastante atenção na hora de fazer o preenchimento aí, a leitura da sua questão na hora da sua prova. Letra B é a nossa resposta. Vamos para a letra C. A fruticultura local, tá, limita-se ao abastecimento do mercado interno. Não. Petrolina é uma cidade que ela exporta para a Europa. Ela produz e também essa fruta ela vai para todo o Brasil. Além de sair, ela ir para o Brasil todo, ela também vai para a Europa. Então ela é exportada. Então essa alternativa, letra C, está errada, porque não se limita ao abastecimento do mercado interno. Lembra, concurso público é velocidade. Eu tenho que descobrir o que está errado, marca e já vai para a próxima alternativa. Na letra D, ele fala que o crescimento da produção de frutas em Petrolina provocou o abandono das práticas agrícolas tradicionais, sem gerar impactos econômicos significativos para o município. Veja, com o surgimento da irrigação, né, da nova irrigação de Petrolina, essa irrigação especializada, ela teve impactos, sim, econômicos significativos. Então, aqui ele fala sem gerar impactos. Então, é muito simples, você só precisa estar atento para descobrir essas palavras-chave, sem, sempre, apenas, somente, exclusivamente. Tudo isso aí pode ser o motivo daquela alternativa estar errada. Letra D também não é alternativa. Na letra E, a especialização na fruticultura irrigada ocorreu sem apoio de políticas públicas. Já encontrei o erro, faço a marcação, não perco tempo e vou para a próxima. Muita gente acha que não, mas o resto da frase está certa. Isso aí não importa. O que importa é você descobrir uma pequena palavra que identifica que a alternativa toda está errada. Uma palavra errada na alternativa indica que toda a alternativa está errada. Então, essa é a estratégia. Ocorreu sem apoio de políticas públicas? Não. E também aparece aqui a expressão sem resultado, sendo resultado exclusivo de iniciativas isoladas de pequenos produtores rurais. Também não é exclusivo da ideia de somente, tá? Então, nesse caso aí, a resposta correta da questão que fala sobre a produção de frutas em Petrolina vai ser a letra B. O destaque da produção de frutas em Petrolina está diretamente relacionado à implantação de projetos de irrigação, ao uso intensivo de tecnologias agrícolas e à articulação com mercados externos, especialmente na produção de uva e manga. Questão 20, aí no caso, né, letra B. Lembra de pausar o vídeo, ler com calma as alternativas, ler com calma aí a pergunta para que você possa, na hora da explicação, entender quando eu estiver aqui passando as informações para você, tá? Questão número 21, ele vai falar agora sobre a fundação de Petrolina, da história de Petrolina. Ele começa aqui com imagem, tá? Mostrando ali a catedral, né, de Petrolina, ao centro, e a cidade crescendo aí ao redor, né? Ao redor aí do rio, toda a cidade de Petrolina cresceu bastante nos últimos anos. Então, ele diz assim, observe a imagem a seguir. E aí ele diz assim, a fundação da cidade de Petrolina, tá? A fundação da cidade de Petrolina está inserida no processo de ocupação e povoamento do sertão de São Francisco, marcado por interesses econômicos, religiosos e estratégicos. Considerando esse contexto histórico, assinale a alternativa correta. Veja que aqui a gente já identifica que na letra A não vai ser a resposta, por quê? Ele fala que Petrolina teve sua origem diretamente ligada à mineração aurífera, não tem ligação com o ouro. Quando ocorreu a interiorização do processo de povoamento de Pernambuco,
quando saíram da capital para o interior, não foi por conta do ouro, mas por conta de trazer o gado, a pecuária, porque eles estavam comendo ali a cana-de-açúcar. Então eles vieram para o interior do estado com o objetivo de proteger a produção ali da cana-de-açúcar. Um dos motivos do desenvolvimento do sertão foi justamente trazer esse gado da capital em rumo aí ao interior, né? Então, nesse caso aí, letra A não tem nada a ver com mineração aurífera. Letra B fala que a origem de Petrolina está associada exclusivamente, olha para isso, a palavra exclusivamente dá a ideia de somente. Então, exclusivamente a expansão da lavoura canavieira? Não, porque a lavoura canavieira ela ficou na capital. Para o sertão, para o interior, foi a questão do gado. Então, letra B, falso. Letra C, o núcleo inicial de Petrolina surgiu a partir de um aldeamento indígena jesuítico no século XVI, mantendo-se isolado até o início do século XX. Veja que no século XX eu vou estar falando de 1900 adiante, né? De 1901 adiante. Então não teve essa mantendo-se isolado. Então aqui estaria o motivo da letra C estar errada. Letra D, a cidade foi fundada a partir de um projeto urbano planejado pelo governo imperial. Não ocorreu um projeto urbano planejado pelo governo imperial. A cidade de Petrolina ela era conhecida como Passagem de Juazeiro e ela foi crescendo automaticamente com o passar do tempo até se transformar na cidade que ela é hoje. Mas não teve esse projeto urbano, tá, planejado pelo governo imperial. Então aqui a gente pode entender que Petrolina cresceu porque aquela região de Petrolina era uma passagem para Juazeiro. As pessoas se reuniam para atravessar o rio e aí conseguir chegar ao outro lado da margem para que pudesse fazer seus negócios, tá? Então aqui a resposta correta vai ser a letra I, que diz que a fundação de Petrolina relaciona-se à formação de um povoado às margens do Rio São Francisco, inicialmente denominado Passagem de Juazeiro, impulsionado pela pecuária, navegação fluvial, que é a navegação pelo Rio São Francisco, e pela ação missionária, que também existia essa questão da igreja com o objetivo de evangelizar aí os indígenas, tá? Então, no caso da questão 21, a resposta correta vai ser aí a letra E. Vamos colocar aqui, marcar aqui no caso a letra E é a resposta correta. Questão número 22. Vamos dar uma olhada aqui na questão 22, que vai falar sobre a questão do relevo de Petrolina. Então, em relação ao relevo, eu tenho, vamos lá, o relevo de Petrolina apresenta características típicas do sertão nordestino, exercendo influência direta sobre a ocupação do território. O uso do solo e as atividades econômicas do município, considerando os aspectos geomorfológicos da região. Assinale a alternativa correta, tá? Essa questão aqui, número 22, na verdade, ela foi anulada, tá certo? A princípio, essa questão, letra A, o relevo de Petrolina é predominantemente montanhoso, com altas altitudes e encostas íngremes que favorecem a formação de solos profundos e úmidos. O município localiza-se integralmente em áreas de relevo costeiro, marcado por restingas e tabuleiros litorâneos. Letra C. Predominam em Petrolina formas de relevo associadas a planaltos cristalinos e depressões interplanáuticas, com superfícies aplanadas que favorecem a pecuária extensiva e a agricultura irrigada. Letra D. O relevo petrolinense caracteriza-se por áreas vulcânicas recentes, responsáveis pela elevada fertilidade natural dos solos. Letra E. As formas de relevo de Petrolina são resultantes exclusivamente de processos glaciais ocorridos no Quaternário. Então aqui, essa questão ela foi anulada, na verdade, né? E a princípio o gabarito seria a letra C, e agora temos um caso de anulação, onde todo mundo, né, que teve o erro, né, que errou essa questão, vai ser beneficiado, porque a anulação de uma questão, ela beneficia a todo mundo. Então aqui é o caso 22, e vamos para a questão número 23. Vamos lá, então vamos dar sequência aqui agora a questão número 23, que é a questão que fala sobre a questão do aquecimento global, tá?
Observe a charge a seguir. E aí ele fala, ela nos traz uma reflexão sobre a crise climática contemporânea, a qual tem provocado impactos ambientais, sociais e econômicos em escala global, com efeitos particularmente intensos em regiões semiáridas, como o sertão nordestino. Considerando as causas e consequências desse fenômeno, assinale a alternativa correta. Então veja, aqui eu tenho que ter ciência que eu tenho que marcar a correta. Então eu tenho que ter muito cuidado, que aqui, ó, às vezes ele pede incorreta, né? Então eu tenho que marcar para não errar uma questão como essa, tá? Então vamos lá. Letra A, veja que ele fala sobre a crise climática contemporânea. Letra A, por que não vai ser a letra A? Porque ele fala que a crise climática decorre exclusivamente é somente. Então, de ciclos naturais do clima, não havendo relação, mais um motivo para a letra A estar errada, não havendo relação significativa com as atividades humanas desenvolvidas desde a Revolução Industrial. Então, letra A, lógico que existe uma relação significativa com a atividade humana, então aqui ele está negando uma verdade. Então, letra A não é a resposta. Letra B vai ser a nossa resposta, mas vamos para C. As mudanças climáticas, tá? As mudanças climáticas afetam apenas, olha a presença da estrutura apenas. Então lembra, apareceu sempre, somente, exclusivamente, não, sim, tudo, nada. Você tem que ficar de olho que provavelmente uma dessas palavras vai tornar a alternativa toda errada. Então, as mudanças climáticas afetam apenas os ecossistemas naturais, sem provocar impactos relevantes sobre a organização social, a economia e a segurança alimentar das populações humanas. Então, a mudança climática, ela afeta não só a questão do ambiente, né, mas também provoca impactos relacionados à organização social. Quando tem, por exemplo, uma chuva muito forte, onde as pessoas ficam desabrigadas, então isso ali é uma consequência natural do aquecimento global. Isso aí não posso falar que é apenas uma questão que afeta apenas o ecossistema natural. Não, ela provoca sim impactos relevantes. Então o erro aqui é justamente porque fala que sem provocar impactos na organização social, na economia, na segurança alimentar das populações humanas. Letra D também está errada, que fala regiões semiáridas tendem a se tornar mais estáveis climaticamente diante da crise climática, com redução da frequência de secas e eventos extremos. Então, a gente sabe que os eventos extremos, né, temperaturas muito elevadas ou temperaturas abaixo da média, elas são decorrência de acordo com essa questão do clima. Então, não existe essa redução da frequência de secas, né? Aqui ele fala sobre as regiões semiáridas, já é um local seco, né? A gente tem como exemplo o Nordeste brasileiro, onde tem essa questão aí da seca prolongada. Então, não tem a redução dessa frequência de seca, e os eventos extremos também não existe essa redução. Então, letra E também não vai ser a resposta quando ele falar mitigação, tá? E aí eu tenho a palavra mitigação, que nada mais é do que uma redução, suavizar alguma coisa. Não está acabando com o problema, mas você está reduzindo. Então, a mitigação, a redução da crise climática independe de ações coletivas, ou seja, ela não tem nenhuma relação. Então, o erro está na palavra independe, tá? Então, a redução da crise climática não depende, né, independe de ações coletivas e políticas públicas? Falso. Podendo ser resolvida apenas por iniciativas individuais? Também falso, né? Quando ele usa a palavra apenas, é somente também. Então, aqui eu tenho apenas por iniciativas individuais de adaptação, dois motivos e uma alternativa do erro. Resposta correta, letra B, que diz assim: o aumento da temperatura média global está associado, entre outros fatores, à intensificação do efeito estufa causada pela emissão de gases como o dióxido de carbono e o metano, resultantes principalmente da queima de combustíveis fósseis. No caso aqui, a gente vai para a próxima questão. E você ainda que não que não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube, não se esqueça, se inscreva, comente, manda esse vídeo para aquele teu amigo que gosta de fazer concurso público. Lembra que a cada questão que eu faço, eu vou ampliando o meu conhecimento, vou melhorando a minha condição de conhecimento, e na hora da prova eu vou estar mais preparado para que eu consiga a minha aprovação, né, a sua tão sonhada aprovação aí no concurso público. Então não esquece, curte, comenta,
manda para o teu amigo esse vídeo e que esse canal possa crescer. A gente vai estar aqui sempre resolvendo provas de concurso público para ajudar você a ir mais longe, alcançando os seus sonhos aí na sua tão sonhada aprovação, tá bom? Então vamos agora para a questão número 24, que vai falar sobre a COP30, que ocorreu no Brasil agora em 2025, e a questão vai falar justamente sobre a COP, que muita gente não sabe o que significa, que é a Conferência das Partes, é uma reunião, né, anual da ONU, onde os países se encontram para tratar de assuntos relacionados ao meio ambiente, ao clima, né? Então vamos para 24, diz assim: a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, que ocorreu no Brasil em 2025, insere-se em um contexto de agravamento da crise climática global e de cobrança por compromissos mais efetivos dos Estados nacionais. Considerando o papel das COPs e os desafios atuais, assinale a alternativa correta. Então aqui, mais uma vez, você vai vir aqui, ó, e marcar que ele quer a alternativa correta. Então, sempre é importante que você marque para que fique fácil na hora da marcação, na escolha da alternativa correta. Então, vamos lá. A letra A não vai ser a resposta. Por quê? Porque ele fala em substituir os acordos climáticos anteriores. Então, a COP30 tem como principal função substituir os acordos climáticos anteriores? Não. Anulando metas já estabelecidas no Acordo de Paris. Falso. Letra B. O erro da questão da letra B vai ser justamente que aparece a expressão possuem caráter exclusivamente simbólico. Lembra que a palavra exclusivamente é uma coisa somente que pertence a um pequeno grupo. Exclusivo, poucas pessoas, restrito. Tá? Então, as decisões tomadas na COP30 possuem caráter somente simbólico, não influenciando políticas públicas? Falso, né? Então, aqui a gente tem na letra C, vai ser a nossa resposta. A gente vai ler a D e ver o erro dela. Nesse caso aqui, o erro vai ser elimina automaticamente os impactos da crise climática em países em desenvolvimento. Então, veja, a realização da COP30 no Brasil, tá, que é um país um país ainda que não é desenvolvido, ele é um país emergente que está em processo de desenvolvimento, tá? Então ele diz assim, a realização da COP30 no Brasil elimina automaticamente os impactos da crise climática em países em desenvolvimento. Então veja que só o fato da COP30 estar presente no Brasil não elimina esse impacto da crise climática. Todos os países têm a sua influência na questão do aquecimento global, né, dos problemas em relação ao clima. Quanto mais desenvolvidos os países, maior é o percentual da emissão dos gases do efeito estufa, né, do dióxido de carbono, do metano. Então isso aí, de acordo com o país, a produção é maior ou menor. Então letra D não é a correta porque a frase elimina automaticamente os impactos da crise climática, né, em países em desenvolvimento, vai estar tornando a alternativa errada. E na letra E, eu tenho duas coisas que tornam a alternativa errada, que é o apenas e o sem articulação. Então lembra que quando você for fazer sua prova de concurso público, você tem que estar muito atento. Você estudou bastante, agora é só observar essas palavras para ver se elas realmente dizem a verdade ou se elas tornam a alternativa errada. Então, nesse caso aqui, as conferências climáticas concentram-se apenas, ou seja, somente em questões ambientais? Não. Né? Sem articulação com temas econômicos? Também não. Existe uma ligação entre os termos, entre os temas, para que possam realmente fazer sentido. Nada, nesse caso aqui, não vai ser isolado nenhum conhecimento. Então, tem articulação e não é apenas em questões ambientais. Então, nesse caso da 24, a questão relacionada à COP30 do Brasil, resposta correta, letra C. A COP30 reforça a centralidade do debate sobre justiça climática, financiamento climático e responsabilidade histórica dos países mais industrializados no enfrentamento da crise climática. Então vamos aqui para a próxima questão, número 25. Ele vai falar aqui, é uma questão que fala sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E aí você vai pausar o vídeo, você vai ler aí o artigo 4º, e aí depois do parágrafo único ele dá aí letra A, B, C, D, que seria como se fosse aí o inciso 1º, 2º, 3º e 4º, tá?
Então, nesse caso aí, inciso, estou dando apenas uma simbologia, uma comparação. Inciso está relacionado aí, geralmente eles usam os números romanos, né? O X, o V, o L, tá? Que ele está usando as letras A, B, C e D de forma minúscula, tá? Então, ele diz assim, o parágrafo único, a garantia de prioridade compreende, tá? Então, veja que ele vai falar, vamos ler o artigo 4º, tá? Ele diz assim, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, o artigo 4º fala sobre o dever da família, comunidade e da sociedade, né, em relação a assegurar os direitos da criança e do adolescente. E aí, veja que na parte que está em negrito, tá? Ele vai dizer assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069 de 1990, consolidou o princípio da proteção integral como eixo central das políticas voltadas à infância e adolescência no Brasil. Considerando o artigo 4º do ECA, assinale a alternativa correta. Veja que uma palavra-chave aqui que você tem que entender é que quando ele fala a proteção integral, então o adolescente e a criança, eles estão aí, protegidos com esse termo, proteção integral, que é aquela proteção a todo momento. Né? Então, a criança e o adolescente, em momentos, vão estar na escola e em momentos vão estar em casa. Então, sempre essa preocupação com o bem-estar e a proteção desse grupo etário, certo? Então, a gente vai aqui para a letra A, vai ser a nossa resposta, a gente vai pular ela por enquanto. Vamos ver os erros das letras que não serão a resposta. Letra B, não será a resposta correta. Por quê? Veja que ele considera, ele pede a correta, tá? Ele assinala a alternativa correta. E aqui ele fala na letra B, olha bem. O referido artigo estabelece que a garantia dos direitos da criança e do adolescente é responsabilidade exclusiva do Estado. Veja que nesse caso não é exclusiva, porque não é somente, é do Estado, mas além do Estado, a gente vai perceber que é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público. Então, são mais de uma instituição aí para tomar conta dessas crianças, desses adolescentes. Então, letra B não será a resposta. Quando eu falo assim, ele complementando a letra B, tá? Cabendo à família e à sociedade apenas funções complementares. Então, o erro aqui é responsabilidade exclusiva do Estado. Letra C não será a alternativa correta, porque o artigo 4º do ECA restringe-se à garantia do direito à educação, não abrangendo, olha aí, não abrangendo direitos relacionados à saúde, à dignidade e à convivência familiar. Então, por estar escrito não abrangendo, vai estar errado. Por quê? No artigo 4º do ECA, né, restringe a garantia, ele vai ter o direito à educação, mas muito além da educação, saúde, dignidade. Então, olha que o simples fato da presença do não já liga o alerta para você, concurseiro, para que você possa marcar a alternativa como errada. Letra D, segundo o artigo 4º, a prioridade absoluta aplica-se apenas às crianças em situação de vulnerabilidade social, não alcançando adolescentes. Errado. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que vai ter no nome que é um Estatuto do Adolescente e na hora de alcançar, ele não vai alcançar o adolescente? Então, aqui é uma alternativa fácil de você identificar que ela está errada, porque a questão da lógica ajuda muito na questão da escolha da alternativa correta. Então, aqui, letra D, fácil de identificar que ela está errada. Letra E, o erro está que a proteção integral deve ocorrer apenas após a violação de direitos. Então, a gente sabe que o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem como prioridade, como objetivo, proteger a criança e o adolescente contra diversos perigos e riscos, inclusive no ambiente domiciliar. Então, quando ele fala que o dispositivo legal estabelece que a proteção integral deve ocorrer apenas, ou seja, somente após a violação de direitos, ele está simplesmente deixando o ocorrido, né, fazendo com que haja o ocorrido com a criança, alguma situação desagradável, para que possa depois agir. Então, nesse caso aqui, está errado, porque não é apenas após a violação de direitos. Não contemplando, tá, ações preventivas. Pelo contrário,
contemplando, buscando ações que previnam algum risco na vida desse grupo, tá? Então, mais uma vez, a questão número 25, resposta correta vai ser aí a letra A, que vai dizer o seguinte, diz assim: o artigo 4º afirma que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com prioridade absoluta a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Então, questão 26, já vamos aqui, é uma questão aí que vai falar sobre o Estatuto da Igualdade Racial, né? E vai falar um pouco sobre as ações afirmativas, né? O que são ações afirmativas? São aquelas que têm o objetivo de corrigir desigualdades históricas. Então, por exemplo, existe aí a questão do racismo no Brasil, existe a questão que muita gente teve a questão da escravização no passado, onde muitos os negros eles sofreram aí com essa questão do trabalho forçado. Então, hoje existe, por exemplo, aí uma ação afirmativa, seria a questão das cotas, a gente pode dar como exemplo de uma ação afirmativa que pode ocorrer tanto a nível público como também privado, para que possa gerar essa oferta de oportunidades, para que possa desfazer aí possíveis desigualdades, corrigir desigualdades históricas, tá? Então, dentro da questão 26, o Estatuto da Igualdade Racial, instituído pela Lei número 12.288 de 2010, estabelece diretrizes para a promoção da igualdade de oportunidades e o enfrentamento das desigualdades raciais no Brasil. Considerando seus princípios e objetivos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A não vai ser a resposta, porque ele vai falar que limita-se ao reconhecimento cultural e sem prever medidas. Vamos ler a alternativa toda? O Estatuto da Igualdade Racial limita-se ao reconhecimento cultural da população negra sem prever medidas nas áreas de educação, saúde, trabalho ou acesso à terra. Veja que o Estatuto da Igualdade Racial ele não vai se limitar apenas a reconhecer a cultura, mas ele tem toda uma preocupação para que possa buscar os direitos das pessoas que têm a necessidade maior, que sofreram maiores desigualdades, tiveram menos oportunidades. Então, esse é um dos objetivos aí desse estatuto, tá? Então, o erro está nesses dois pontos da letra A. Na letra B, o erro está exclusivamente a partir de critérios biológicos. Vamos ler a alternativa toda? O estatuto define a população negra exclusivamente a partir de critérios biológicos? Falso. Desconsiderando aspectos sociais e históricos da formação racial brasileira? Então, aqui é uma questão fácil, já dei essa dica para vocês. Sempre fica de olho aí no detalhe, na palavrinha ali que vai gerar ali uma dúvida. Sim, apenas, somente, então tudo isso aí pode ser uma palavra que vai tornar a alternativa errada. Letra C é a nossa resposta correta. Na letra D, está errado porque está escrito que é responsabilidade apenas do Estado. A letra D diz assim: o Estatuto estabelece que o combate ao racismo é responsabilidade apenas do Estado, não envolvendo a sociedade civil nem instituições privadas. Não é responsabilidade apenas do Estado. Letra E, o erro está em caráter meramente declaratório, não produzindo efeitos jurídicos. A alternativa diz assim: as disposições do Estatuto têm caráter meramente declaratório, não produzindo efeitos jurídicos nem orientando políticas públicas. Então, o que seria um caráter meramente declaratório? Que não existe ali nenhuma finalidade, apenas declarar por declarar. Mas não, existe a lei, existem as penas, aqueles que cometem aí crimes contra as pessoas negras vai ter uma penalidade. Então, não é um caráter meramente declaratório e produz efeitos jurídicos sim. Então, sempre a banca vai estar brincando ali com o não, com o sim, apenas mudando uma alternativa que é certa, colocando o não, nunca, tudo, para que possa ser a casca de banana para que você venha errar, mas você tem que chegar na prova altamente concentrado, observando cada uma das palavras, para que não erre uma questão aí em qualquer concurso que você venha a fazer. A alternativa correta da questão número 26 é a letra C, que diz que a lei prevê a adoção de políticas públicas destinadas a combater a discriminação racial e a promover a igualdade de oportunidades, incluindo ações afirmativas em diferentes setores da sociedade. Foi aquilo que eu falei. As ações afirmativas
são aquelas que são feitas tanto a nível público ou privado, com o intuito de desfazer as desigualdades, aí, reduzir aí essa questão das desigualdades sofridas históricas por os mais necessitados, nesse caso aqui do grupo específico em questão, tá bom? Então, 26, questão, a resposta vai estar aqui na letra C de casa, certo? E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece, se inscreve no canal, comenta, envia esse vídeo para aquele teu amigo que é concurseiro aqui no canal. Sempre vou estar trazendo resolução de provas, principalmente português e matemática, para que você possa aí estar melhorando e no próximo concurso público você possa tirar uma nota ainda melhor da que você tirou. Por quê? Concurso é preparação, é continuidade, você vai melhorando a cada dia, a cada semana, e quando chegar na próxima prova, pode ter certeza que você vai tirar uma nota ainda melhor. Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e você vai receber muito conteúdo de qualidade aqui nesse canal de forma gratuita, tá bom? Então, já vamos para a questão número 27, que fala sobre a comunicação contemporânea e o uso das redes sociais. Então, aqui na 27 diz assim: observe a imagem a seguir, e aí você vê várias figuras que representam as redes sociais, tem aí o Instagram, o Twitter, tem o YouTube, o Facebook, que é o local onde as pessoas se comunicam entre si, tá? Então ele diz assim: as redes sociais digitais tornaram-se centrais na dinâmica da comunicação contemporânea. Então, a palavra contemporânea tem a ver com os dias atuais, tá? Influenciando práticas sociais, políticas e culturais. Considerando seus impactos e desafios no mundo atual, assinale a alternativa correta. Vamos lá descobrir onde está o erro das questões aí, das alternativas, tá? Na letra a gente vai ter o erro, tá? Aonde ampliam exclusivamente a circulação de informações confiáveis. Diz assim: as redes sociais ampliam somente a circulação de informações confiáveis. Lembra de transferir. Quando você vê a palavra exclusivamente, dá a ideia de somente, é um grupo pequeno. Então, elas aumentam somente a circulação de informações confiáveis? Não. Também existe as fake news, existem as notícias falsas. Então, por isso que a letra A vai ser errada, né? E aí logo depois ele fala, reduzindo a disseminação de discursos de ódio e de desinformação. Ele reduzindo também pode ser considerado mais um erro, porque também nas redes sociais existem as verdades, mas também existem as mentiras. Letra B. Não será a letra B, porque não sofrendo interferência de algoritmos. A gente sabe que o algoritmo, ele calcula aí, baseado no comportamento humano, que tipo de informação aquela pessoa vai receber. Então, o algoritmo vai analisar o seu comportamento, o que você curte, o que você vê, e ele vai começar a direcionar conteúdos específicos para que adivinha? Para que você permaneça naquela bolha e você continue recebendo somente as informações que te agradam. Seja você de esquerda, seja você de direita, por exemplo, você vai estar recebendo informações específicas do seu grupo aí, ou se for relacionado a outro tema, sempre de acordo com o que você gosta, para que o algoritmo, entendendo o teu comportamento, ele vai te alimentar cada vez mais e você vai receber somente aquilo do que você acredita ser a verdade, certo? Então aqui a gente vai entender que na letra B, quando ele fala o funcionamento das redes sociais é neutro, não sofrendo interferência de algoritmos, falso, ele sofre interferência, nem de interesses econômicos ou políticos. Então, letra C também não vai ser a resposta, porque o uso das redes sociais elimina desigualdades de acesso à informação. Não é verdade, né? Não elimina as desigualdades, porque a gente sabe que tem pessoas que têm mais condição, poder aquisitivo, e aquelas que não têm. Então, aquelas que não têm, elas continuam sofrendo, mesmo com o uso da rede social, ela não vai ter aí a eliminação dessa desigualdade de acesso à informação. Uns têm um computador em casa, tem celular, né, tem uma internet boa, outros já não tem um celular, outros já não tem uma internet tão boa, então essa dificuldade, essa desigualdade, ela vai permanecer. Então, na letra C, o erro elimina desigualdades de acesso à informação, o uso das redes sociais, como também o erro está em garantindo participação democrática plena. Não existe a participação democrática plena a todos os usuários, certo?
Então, como foi falado, cada pessoa tem um nível financeiro diferente, então existe uma desigualdade, tá? E essa participação democrática plena seria uma coisa total, ampla, né? E restrita, e não é isso que ocorre. Então, por isso, aqui na letra C a gente tem dois erros, não existe essa participação democrática plena. Vamos lá, letra D vai ser a nossa resposta e a letra E vai estar errada, por quê? Porque diz assim, as plataformas digitais substituíram completamente os meios de comunicação tradicionais, tornando-os irrelevantes no cenário atual. Veja que as plataformas digitais das redes sociais, elas vieram para substituir os meios de comunicação, mas não é completamente. Existem ainda aquelas pessoas que continuam ouvindo rádio, a televisão. Então, o erro aqui tá porque está dizendo que substituiu completamente. E algo completo é algo 100%. Então, o nome completamente torna a alternativa letra E. Muita gente pode ficar tentado a marcar a letra E como verdadeira, mas na verdade a palavra completamente aí torna a alternativa errada, certo? Então, qual vai ser a nossa alternativa correta? Vamos lá. Então, a alternativa correta vai ser a letra D, que diz assim: as redes sociais contribuem para a reconfiguração das relações sociais do espaço público, ao mesmo tempo em que intensificam fenômenos como a desinformação, a polarização e a vigilância de dados. Então, aqui, questão 27, resposta correta, letra D. E já vamos aqui para a próxima questão. Já estamos chegando ao fim, são 30 questões, estamos na 28, faltam apenas 3 questões. Vamos lá, questão 28 vai falar aqui sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos, né? Que aí vai falar um pouco sobre o vínculo estatutário, né? Que fala sobre a estabilidade após 3 anos. Vamos lá. Então aqui ele diz o seguinte: o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Petrolina estabelece direitos, deveres e normas que regem a vida funcional do servidor público municipal. Considerando os princípios que orientam esse estatuto e a administração pública, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Por que a letra A não está certo? Porque ele fala, nesse retângulo vermelho aí que você está vendo na tela do seu computador, do seu smartphone, ele diz assim: os direitos dos servidores municipais se sobrepõem ao interesse público. Então, vamos lá. Por que está errada? O Estatuto prevê que os direitos dos servidores municipais estão acima do interesse público? Não, é o contrário. O interesse público está acima dos servidores. Né? Então, nesse caso aqui, a gente já identifica de cara, não precisa nem ler o final, você já automaticamente identificou o que está errado. Então, vai para a próxima alternativa para ganhar tempo e você conseguir ter tempo. Lembra que tempo é muito importante em concurso público. Achou o erro, vai de cara lá para a próxima, para que você possa ganhar tempo, e tempo em concurso público faz toda a diferença. Vamos lá. Na letra B, eu tenho aí as penalidades previstas no Estatuto aplicam-se apenas aos servidores ocupantes de cargos comissionados. Não é verdade. As penalidades previstas, elas se aplicam aos cargos comissionados, aos cargos efetivos, todos os cargos, eles aí vão receber a mesma, né, essa aplicabilidade da prevista no Estatuto. Tá? Então, aplicam-se apenas aos servidores ocupantes de cargos comissionados? Falso. Encontrou o erro, vai para a próxima alternativa, ganha tempo para que você possa ter um melhor aproveitamento. Lembra, tempo faz toda a diferença no concurso. Letra C, o regime jurídico dos servidores municipais de Petrolina é exclusivamente seletista, não admitindo vínculo estatutário. Errado. O que seria o exclusivamente seletista? É o regime do CLT, é o funcionário da carteira assinada. Então, aquele funcionário normal que você vai lá, assina a carteira dele. Já nesse caso aqui, a gente pode falar sobre o vínculo estatutário, que é aquele vínculo onde tem alguns benefícios de aposentadoria diferenciados, mas fala também principalmente sobre a estabilidade após 3 anos. Existe um prazo ali probatório, onde ele tem a pessoa que passa, por exemplo, no concurso público, ele passa ali durante 3 anos para que ele possa realmente ser efetivo. Então, muita gente acha que é só passar no concurso público, já está a garantia. Não. Você tem que passar no concurso, mas você tem que, durante os 3 anos, fazer um grande trabalho com responsabilidade, com dedicação, chegando na hora, para que a pessoa que for lhe avaliar, lhe avalie que você está apto a se tornar um servidor público efetivo. Muita gente não sabe disso, mas aqui você tem aí
esse privilégio de conhecer um pouco mais sobre as leis e saber realmente como funciona as coisas na prática. Então aqui a gente vai entender que a letra C, na verdade a letra C está errado porque é exclusivamente seletista, não é verdade. Letra D, o estatuto assegura estabilidade imediata, olha o nome imediata, né? Então, ao servidor nomeado para carga efetiva, acabei de falar sobre isso, né? Então, existe o estágio probatório, né? Estado probatório, onde você vai realmente passar ali durante 3 anos para que você realmente seja efetivado, certo? Então, não assegura estabilidade imediata. Então, muita gente pode ter sido induzida a marcar a letra D, justamente por não entender que o estágio probatório faz parte do procedimento para a efetivação do cargo, certo? Então aqui, aí até ele fala assim no final da letra D, independentemente de avaliação de desempenho ou tempo de serviço. Essa avaliação de desempenho vai ser feita por uma equipe ali do próprio órgão que vai avaliar você como funcionário público. Letra E vai ser a resposta correta, tá? Então, a gente vai ler aqui a letra E, que diz assim: de acordo com o Estatuto, o servidor público municipal deve pautar sua atuação pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é o LIMP, né? Então, estando sujeito a deveres funcionais e a sanções disciplinares em caso de infração. Então, resposta correta, questão tranquila, letra E de escola. Vamos para a questão número 29, a penúltima questão da aula de resolução de hoje, que diz assim: a imagem abaixo ilustra a prática do enoturismo. Olha que palavra interessante. Então, se eu for observar a palavra, ela tem um significado. Se eu colocar aqui, gente, vamos lá, se eu botar, por exemplo, eco, se fosse a palavra eco, aí vem de quê? A palavra eco, peraí, só um segundo. Ó, a palavra eco, ela vem de, se fosse com C, tá? Se fosse com C, ela viria de natureza. Mas a gente não está falando de eco. É com N de navio. Vamos lá. Então, aqui, ó, se fosse eco, estaria relacionado diretamente à natureza. Mas aqui ele não fala eco, ele fala eno, tá? E aqui é onde entra a sua desatenção na hora da prova, né? Então, eno tem a ver com vinho, certo? Então, a cidade de Petrolina, ela é muito forte pelo turismo voltado para a apreciação do vinho, onde as pessoas vão até as vinícolas, vão até conhecer todo o processo de fermentação, de produção. Então, o enoturismo, né, a imagem abaixo, ilustra a prática desse tipo de turismo no município de Petrolina. E aí eu venho para cá e vamos ver as alternativas. Ele fala assim, ó, o enoturismo no município de Petrolina consolidou-se a partir de condições naturais e estratégias produtivas específicas do Vale do São Francisco, diferenciando-se de regiões vitivinícolas tradicionais do Brasil e do mundo. Nesse contexto, assinale a alternativa que explica a singularidade do enoturismo petrolinense. Então vamos analisar o que ele está dizendo aqui, ó. Assinale a alternativa que explica a singularidade. Singularidade, algo próprio, algo único, tá? Então, o que é que diferencia esse turismo baseado no vinho na cidade de Petrolina? Letra A, não vai ser a resposta, porque está falando que é voltada ao mercado local, tá? Então, ó, a produção de vinhos em Petrolina ocorre exclusivamente, olha a palavra exclusivamente aí. Então, apareceu essa palavra, você de cara já tem aí que ligar o alerta, ó. Ocorre exclusivamente de forma artesanal, voltada ao mercado local. Não, né? A produção de vinhos ela é para todo o Brasil e inclusive exportação para a Europa e para os Estados Unidos. Então, letra A a gente já cancela e mostra que não é a alternativa correta. Na letra B, tá? Não vai ser a resposta porque está dizendo que depende do regime irregular de chuvas do semiárido. A gente sabe que na cidade de Petrolina quase nunca chove. Só deu certo ali essa questão da fruta, da exportação, por conta da irrigação. Então, ele diz assim, o enoturismo em Petrolina baseia-se
na vitivinicultura de sequeiro, dependendo do regime irregular de chuvas do semiárido? Não tem como eu depender de um regime, né, irregular. Veja que até a questão da lógica ajuda você a entender que a alternativa está errada, tá? E também na própria alternativa B diz assim, que restringe a realização de safras regulares, né? Então, 2 pontos que você pode marcar aí que a alternativa está errada. Não restringe, né, essa estrutura quando fala dependente do regime irregular de chuvas do semiárido, o que restringe a realização de safras regulares. Então, essa safra de petrolina só é regular por conta de quê? Da irrigação. Então, restringir da ideia de reduzir, diminuir, tá? Então, não tem essa restrição na safra regular. Pelo contrário, a safra ela é constante, é bem desenhadazinha, tem toda uma lógica por trás, tá? Letra C é a nossa resposta, letra D não vai ser a resposta. Por quê? Porque o erro está na predominância de vinhos de clima frio. A atividade enoturística em Petrolina caracteriza-se pela predominância de vinhos de clima frio, semelhantes aos produzidos no sul do Brasil, sem adaptação às condições ambientais locais. Então veja que aqui quando ele fala predominância de vinhos de clima frio, não está certo aí essa alternativa. Letra E também está errada. O enoturismo no município desenvolveu-se de forma espontânea, sem planejamento produtivo. Olha para aí, sem planejamento, com, sem, sim, não, tudo. Lembra? A palavra, uma palavra, ela tem o poder de negar toda uma frase, e aí você matou a charada, você consegue aí reconhecer a frase como errada e você não vai marcar ela como certa. Então, sem planejamento produtivo, não. Tem que ter um planejamento produtivo ou apoio de políticas públicas para que ocorra o processo aí do enoturismo no município de Petrolina. Então, ele não desenvolveu-se de forma espontânea, tá? Então, aqui, claramente, na questão 29, a gente vai marcar que a alternativa correta vai ser aí a letra C de casa, que diz que a singularidade, tá, do enoturismo petrolinense está relacionada à irrigação controlada, olha aí, do Rio São Francisco, que possibilita múltiplas colheitas anuais de uvas aliadas a investimentos tecnológicos e articulação entre produção vitivinícola e atividades turísticas. Letra C é a resposta. E agora a gente vai para a última questão, questão número 30, que fala aí sobre artesanato na região. Então vamos lá, o artesanato em Petrolina constitui um importante patrimônio cultural, expressando saberes tradicionais e identidades locais, especialmente vinculados ao Rio São Francisco e ao semiárido nordestino. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta sobre o artesanato petrolinense e seus principais artistas. Então aqui a gente vai marcar as duas palavras artesanato petrolinense, artesanato local e seus principais artistas. Então, para quem entende um pouco da história de Petrolina, da região de Petrolina, do Vale do São Francisco, sabe que a Ana das Carrancas é um grande símbolo da cultura, né? Porque ela usa o barro para fazer aquelas carrancas bem famosas aí. Então, basicamente, usa o barro, tá? E aí que é esse material regional para fazer essa estrutura, e isso aí é considerado artesanato petrolinense. Então, vamos para as alternativas. Letra A não é a resposta, porque está escrito que é sem relação direta com materiais naturais ou preferências simbólicas regionais. Vamos ler tudo? O artesanato de Petrolina destaca-se, sobretudo, pela produção têxtil industrial sem relação direta. Então, aqui não vai ser a resposta, porque o barro, na hora da produção, né, das carrancas, ele é um material natural, tá? Então, não seria a letra A. Letra B também não vai ser a resposta correta, porque diz que a principal característica o uso de cerâmica esmaltada de influência europeia, tá? Então, a produção artesanal petrolinense tem como principal característica o uso de cerâmica esmaltada. Falso. Letra C. O erro na letra C está por a presença do sem diálogo.
sem diálogo, sem comunicação. Então, o artesanato de Petrolina desenvolveu-se majoritariamente a partir de influências urbanas contemporâneas, sem diálogo com tradições populares ou com o ambiente ribeirinho. Não, tem que ter o diálogo, tem que ter a comunicação entre as partes. Letra C está errada. Letra D também está errada porque fala que são poucos, que são pouco representativas, não havendo artistas locais reconhecidos. A Ana das Carrancas é conhecida a nível nacional e até fora do Brasil. Tá? Então, as manifestações artesanais, olha o que ele fala, as manifestações artesanais do município são recentes e pouco representativas, pelo contrário, muito representativas, não havendo artistas locais reconhecidos em âmbito regional ou nacional. Resposta correta, letra E de escola, que diz o seguinte, tá? Ele vai dizer, o artesanato de Petrolina, certo? É marcado pela valorização de materiais regionais como o barro, correto? E por artistas como Ana das Carrancas, que viveu de 1923 até 2008, cuja obra se tornou símbolo cultural do Vale do São Francisco. Então você pode até fazer aí a pesquisa, abrir uma aba no Google e coloca aí Ana das Carrancas e suas obras. Vai aparecer a imagem das carrancas que ela costumava fazer aí em vida, tá certo? Então é isso, gente, estamos terminando essa prova de conhecimentos gerais, dessa prova aqui que ocorreu em Petrolina em 2026, aproximadamente aí em fevereiro de 2026, e muita gente estava esperando aí pela resolução da prova de forma detalhada, e eu resolvi aí fazer essa prova para que você possa saber onde você errou, o que você acertou, e você agora pode me ajudar compartilhando esse vídeo com seus amigos, aquela pessoa que fez a prova, que está na dúvida e pode assistir esse vídeo no conforto de casa, de forma gratuita. A única coisa que eu te peço é que você curta o vídeo, comente, se inscreve no canal. Se chegou até aqui é porque você gostou do material, gostou do conteúdo, então não custa nada me dar essa força para o canal crescer e atingir mais e mais pessoas. E é isso, estamos chegando ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado e logo estaremos com novos conteúdos aqui para que você possa ser aprovado no seu concurso logo em breve, porque quem crê em Deus, crê em Cristo, que Ele vai te dar vitória, porque a vitória vem para aquele que persevera e você está fazendo sua parte e eu estou aqui para te ajudar. Então, até breve e te vejo numa próxima aula.